Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai tratar sobre os primeiros tópicos de eletrodinâmica. Então, a partir de agora a gente vai começar a estudar com mais detalhes a origem da corrente elétrica, por exemplo, através da lei de Ohm. A gente vai discutir o que faz com que as cargas se movimentem, né, de um ponto de vista um pouquinho mais formal e com mais detalhes. Também a gente vai tratar sobre um outro conceito importante que é a força eletromotriz, que é basicamente a quantidade que eu preciso olhar para entender o movimento das cargas numa corrente elétrica e qual o seu papel em termos do potencial elétrico, por exemplo. Qual a relação entre força eletromotriz e o potencial elétrico, né? E aí no que segue a gente pode tratar de geradores e qual a relação entre a força eletromotriz e o fluxo do campo magnético. A partir desse ponto, quando a gente tiver essa relação mais específica entre força eletromotriz e o fluxo do campo magnético, através de um circuito, por exemplo, a gente vai ser capaz de formular a lei da indução de Faraday. Tá? Então, é mais ou menos esse o plano dessa videoaula. Então, vamos começar com a lei de Ohm. Tá? Vamos só relembrar algumas quantidades. Eu vou definir por J, né, eu vou denotar como sendo J a minha densidade de corrente, tá, que a gente já conhece, tá, que é algo que a gente já vem usando. Também vou definir uma outra quantidade que é um F minúsculo, que é um outro vetor, que eu vou me referir a ele como força por unidade de carga. Tá? Força por unidade de carga. Então eu tenho uma corrente, eu tenho uma força que atua sobre essas cargas, e esse Fzinho é a força por unidade de carga, em um sistema onde eu tenho muitas cargas. E eu vou definir uma nova quantidade sigma, tá? Que é um escalar, não é densidade superficial de carga. Esse sigma agora ele vai se referir à condutividade do material. Tá? Essa quantidade de condutividade do material vai depender muito fortemente do tipo de material que eu estou tratando. Né? Como vocês sabem, alguns materiais conduzem corrente melhor do que outros materiais. Então, quanto maior a condutividade, maior a facilidade com que eu crio uma corrente nesse material. Tá? Para a grande maioria das substâncias, dada essa condutividade, né, dada essas características, né, para a grande maioria das substâncias, a velocidade com que as cargas se movem depende desse tipo de material, né, depende da sua condutividade. E a gente pode dizer que uma relação bastante importante entre corrente ou densidade de corrente e força aplicada a força por unidade de carga é dada pela seguinte equação: J vai ser igual a condutividade vezes a força por unidade de carga. Então, quanto maior a condutividade, maior vai ser a densidade de corrente, e também quanto maior a força por unidade de carga, também vai ser maior a densidade de corrente. Tá? Então, essas coisas estão relacionadas. Tá? A partir dessa relação, ou a partir do sigma, por exemplo, a condutividade do material, eu posso definir a resistividade do material, tá? Que eu deveria ter falado aqui. Então, a resistividade do material é esse ρ, que ele é 1 sobre sigma. Tá? Vamos colocar assim, ρ, ele é definido como 1 sobre a condutividade, é o inverso da condutividade, ou seja, quanto maior a condutividade, menor vai ser a resistividade, e quanto menor a condutividade, maior vai ser a resistividade. Eles são inversamente proporcionais. Tá? Onde esse ρ é a resistividade do material. Também é uma quantidade que depende muito fortemente do material. Muito bem. Esses são os principais ingredientes para a gente entender corrente sendo formadas, enfim, a relação entre correntes e forças em um material, ou melhor dizendo, densidades de correntes e forças que atuam nas cargas que compõem esse material. Vocês veem que essa força por unidade de carga, eu não falei que tipo de força é. Ela pode ser qualquer coisa, na verdade. Ela pode ser qualquer tipo de agente externo ou agente que esteja no material, um agente,
um tipo de sistema que se forma e eu tenho uma força que empurra essas cargas. Tá? Ela pode ser de qualquer tipo, ela pode ser química, ela pode ser gravitacional, por exemplo. Química é quando você tem uma bateria química, né? Então você tem esse tipo de força de origem química que faz com que você tenha uma corrente elétrica, por exemplo. Tá? Mas o que a gente está interessado mesmo nesse curso, né, são as forças que são de natureza eletromagnética. Tá? Né, nós estamos estudando eletrodinâmica, então a gente quer saber qual é a consequência de eu ter forças eletromagnéticas no material em relação às densidades de correntes criadas. Tá? Então, essa força que está aqui, tá? Essa força por unidade de carga, vai ser a força eletromagnética. Então, vou colocar aqui para nossos propósitos, para o nosso estudo. Esse F é de origem eletromagnética. Então, esse F que é a força por unidade de carga. No caso do eletromagnetismo vai ser, bom, tem esse 1 sobre Q, que é a força por unidade de carga, vezes a força, que é Q, vezes o campo elétrico, mais a velocidade das cargas, vezes o campo magnético. Tá? Então, no fim das contas, essa força por unidade de carga é campo elétrico, ou isso, campo elétrico, mais V vetorial B. Tá? E, portanto, a densidade de corrente formada pela atuação dessa força, pelo efeito dessa força eletromagnética, vai ser a condutividade vezes E mais V vetorial B. Inicialmente, né, na maioria dos casos, a velocidade típica das cargas é muito pequena. Então, a velocidade, vamos dizer, a velocidade natural das cargas, sem que eu tenha nenhuma uma força externa atuando, é muito pequena. Então, esse V que está aqui, o módulo dele, ele é aproximadamente zero. Tá? Então, de fato, esse segundo termo vai ser zero, e o termo e a força que faz o trabalho de empurrar as cargas é basicamente de origem elétrica. É essa aqui, ó. Esse é o termo responsável por empurrar as cargas. É o termo responsável por essa densidade de corrente J. Tá? Então, no fim das contas, eu tenho que J vai ser igual a condutividade vezes o campo elétrico. Tá? E essa é a expressão para a lei de Ohm que vocês conhecem. Né? Condutividade vezes o campo elétrico. Tá? Essa é a lei de Ohm. Tá? É a relação entre a corrente, a condutividade e o campo elétrico que gera essa corrente. Tá? Muito bem, então guardamos a lei de Ohm, ela é importante para a nossa discussão. Agora eu preciso falar de um outro conceito que é a força eletromotriz. Vamos lá, força eletromotriz. Tá? Que no fundo não é uma força, né? Você vai ver que ela vai ser dada em termos de uma integral definida, e vai ser uma quantidade escalar. É um nome um pouco mal feito, né? Um nome um pouco infeliz, mas é um nome que se tornou canônico, né? Que se tornou tradicional dentro dessa discussão. Tá? Vamos voltar às forças, né? Fundamentalmente, a gente tem duas forças envolvidas na movimentação de correntes, né? Na movimentação de cargas que formam correntes, né? Que definem densidades de correntes no material. A gente tem uma força que é um agente físico, como a força química em uma bateria, a pressão em um piezo elétrico, variação de temperatura no termopar, né? E eu também tenho o campo eletrostático, o campo E eletrostático, que normaliza o fluxo das cargas, para que não haja acúmulo de cargas nos fios. Tá? Então, o agente físico, que seria, por exemplo, a força química na bateria, e eu tenho também o campo eletrostático que normaliza essa corrente num fio. Tá?
tá? Por exemplo, um exemplo no fio. Tá? Então, de fato, eu tenho dois tipos de forças. Eu vou chamar de Fs, tá? Essa aqui é o agente físico externo. Tá? Tá? Vamos tomar como exemplo a força de origem química numa bateria, por exemplo. Tá? E eu tenho o campo eletrostático. Tá? Vamos colocar assim, campo eletrostático, que normaliza o fluxo das cargas. Né? Então, se eu quiser saber qual a força total, né, a, a, a força total que atua sobre essas cargas para formar essa densidade de corrente, eu tenho que somar vetorialmente. Né? Então, eu tenho um F total, que vai ser a força por unidade de carga desse agente externo, mais o campo eletrostático. Tá? Agora que vem a definição da força eletromotriz. A força eletromotriz em um circuito. A gente chama de força eletromotriz o efeito total dessa força F. Né? O efeito todo, o efeito dessa força total durante em todo o circuito, ao longo do fio como um todo. Tá? E para a gente calcular isso, a gente faz a projeção dessa força nesse deslocamento. É como se eu estivesse calculando o trabalho realizado pela força. Tá? Então, vamos colocar assim, o efeito total de F, tá? Dessa força que atua sobre essa força por unidade de carga que atua no material, é dado pela soma de sua projeção do ponto de vista vetorial, né? Projetando o vetor num certo deslocamento ao longo do fio ou do circuito. Ou circuito. Né? Então, aí eu defino essa quantidade, que eu vou chamar de força eletromotriz do circuito. Tá? Então, vai ser definida como essa letra é uma espécie de epsilon maiúsculo. Tá? Ela é definida como uma integral de caminho ao longo do fio, ao longo desse circuito C, da projeção dessa força no deslocamento. Tá? Isso aqui é como se fosse um trabalho por unidade de carga. Tá? Lembrando que C é o circuito elétrico que eu estou tratando, e dl é um elemento de linha desse circuito, um pedacinho desse circuito. Ok. E esse epsilon vem a ser a força eletromotriz. Força eletromotriz, ou FEM, né? O pessoal coloca nos livros, FEM, essa sigla. Então, é a força eletromotriz do circuito. Tá? Essa quantidade que vai me dar uma medida dessa força que faz com que surja a corrente elétrica. Tá? Agora, se eu olhar com mais detalhe, a gente sabe que essa força total, esse Fzinho que está aqui, ela tem duas parcelas, uma devido ao agente externo e outra devido ao campo elétrico que surge no material devido ao acúmulo de cargas. Tá? Então, a gente pode explorar esse ponto, né? Vamos escrever essa força total em termos das suas duas parcelas. Então, a minha força eletromotriz vai ser igual a integral nesse circuito fechado da força externa, ou força do agente externo, vamos colocar assim, Fs, mais o campo eletrostático projetado em dl. Tá? Então, no fim das contas, eu fico com duas integrais aqui, uma para Fs escalar dl, mais a outra integral, no mesmo circuito fechado, de E escalar dl. Tá?
Como a gente sabe, para circuitos eletrostáticos, né, circuitos eletrostáticos, para campos eletrostáticos, essa integral aqui é zero. Tá? É uma das equações de Maxwell aqui. Tá? Então a gente sabe que para circuitos eletrostáticos, a integral no circuito fechado da projeção de E escalar dl é zero. Tá? Então para campos eletrostáticos, essa integral aqui é zero. Tá? Então vamos colocar aqui. Isso aqui é zero para campos eletrostáticos. Tá? Que é o caso, né? A velocidade das partículas, a velocidade típica das partículas é muito pequena. Tá? Então esse termo é zero. E no fim das contas, a força eletromotriz é simplesmente a integral da força por unidade de carga do agente externo. Tá? Fica só o Fs, vou colocar aqui o circuito escalar dl. Tá? Então, quando fala força eletromotriz, na verdade não é uma força, é uma integral da força por unidade de carga. Então, é a integral da projeção da força por unidade de carga no circuito. Tá? É uma espécie de medida do trabalho realizado por essa força. Tá? Então, vou colocar assim. Já temos duas equações importantes aí. Temos a lei de Ohm e a força eletromotriz. A força eletromotriz basicamente depende do agente externo. Um caso interessante é o caso de uma fonte ideal, né? No caso onde meu agente externo é uma bateria sem resistência. Tá? Então, nesse caso, a condutividade é ideal, né? Ou seja, a condutividade é infinita. Vamos ver esse exemplo com um pouquinho mais de detalhe. Tá? Então, um exemplo, vou colocar assim. Exemplo. O agente externo é uma bateria sem resistência. Tá? Então, nesse caso, se a bateria não tem resistência, eu tenho sigma, a condutividade igual a infinito, tá? E se eu tenho a condutividade igual a infinito, pela lei de Ohm, eu tenho que J é igual a sigma vezes F. Portanto, F vai ser igual a 1 sobre sigma vezes J. Se sigma é infinito, então F é igual a zero. Tá? Então, a força total que atua sobre as cargas, né, a força por unidade de carga, vamos colocar assim, ela é zero. Tá? E qual a conclusão que eu tiro disso? Eu sei que essa força total ela é a força do agente externo, da bateria no caso, mais o campo eletrostático. Tá? Se essa força F é igual a zero, significa que Fs tem que ser igual a menos o campo eletrostático, ou o campo eletrostático é igual a menos a força do agente externo. Tá? Então, essa relação que eu concluo, né? Essa relação que eu tiro como consequência do fato de eu ter uma condutividade ideal. Tá? Mas a gente pode lembrar de outra situação, outra quantidade, o potencial entre os terminais da bateria. Como é que eu calculo o potencial elétrico entre esses terminais? Vamos lembrar do potencial elétrico. O potencial elétrico é menos integral entre os dois pontos A e B, que são os terminais da bateria, campo eletrostático escalar dl. Tá? Isso aqui vai ser igual, aí olhando para essa relação aqui em cima, né, que esse E agora é igual a menos Fs. Então isso aqui é igual a mais, né, vai ficar um sinal positivo, e o Fs escalar dl. Tá? E essa relação última aqui, essa integral, é justamente a força eletromotriz. Tá? Então isso aqui é igual, no final das contas, a força eletromotriz nesse circuito. Tá? Então, no fim das contas, o meu potencial elétrico é justamente igual à força eletromotriz. Ou seja, a função da bateria, nesse caso, é manter uma diferença de potencial, uma diferença de voltagem em V,
igual à força eletromotriz para que eu tenha corrente elétrica fluindo no circuito. Tá? Muito bem. Esse é um exemplo. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre os geradores. Tá? Os geradores, eles nada mais são do que uma força eletromotriz que eu posso gerar no meu circuito, que eu posso obter no meu circuito para que haja corrente elétrica devido ao movimento. Então não é mais em relação a uma bateria ligada no circuito ou algum outro agente externo que faz com que as cargas se movimentem. Na verdade, é uma corrente, né? Na verdade, a força eletromotriz, em última análise, uma corrente que vai surgir devido ao movimento do circuito. Mas esse circuito não vai se movimentar em qualquer lugar, ele vai se movimentar numa região que existe um campo magnético. Tá? Então, aqui já vão ser os primeiros ingredientes para a gente começar a, a discutir a lei da indução de Faraday. Tá? Então, vamos lá, vamos olhar um pouquinho para os geradores. Então, os geradores no fundo, eles existem, né? Isso aqui aparece porque eu tenho a força eletromotriz devido ao movimento. Devido ao movimento. Tá? Ao movimento relativo entre o circuito e o campo magnético. Tá? Enfim, isso aqui vai estar relacionado ao fluxo do campo eletromagnético, do campo magnético. A gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, esses geradores, eles exploram a força eletromotriz devido ao movimento relativo entre um circuito e o campo magnético B, como eu falei. Tá? Então, vamos considerar uma região onde há campo magnético uniforme, tá? Um campo magnético produzido por um ímã muito poderoso, enfim, que mantém esse campo magnético bastante constante. Tá? Ele é uniforme, ele tem a mesma intensidade e sentido em todos os pontos do espaço. Tá? E esse campo magnético está apontando para dentro da página. Tá? Então tem esse campo magnético, essa região com esse campo magnético uniforme. E além disso, vamos considerar um circuito com um resistor, tá? Que pode ser uma lâmpada, por exemplo. Tá? E a gente quer que passe uma corrente por esse circuito. Como é que a gente faz com que essa lâmpada acenda? Né? A gente pode movimentar esse circuito, tá? Imprimir uma certa velocidade nesse circuito para que o campo magnético que atravessa esse circuito, ou seja, o fluxo de campo magnético que atravessa a região desse circuito varie. Com isso, eu vou fazer surgir uma corrente elétrica nesse circuito. Tá? A gente vai ver que vai surgir uma força eletromotriz e a ela está relacionado uma corrente. Tá? Então, primeiro vamos estabelecer a situação. Então, vamos definir uma região onde está o campo magnético. Tá? Vamos fazer aqui um quadrado, um retângulo, melhor dizendo, onde eu tenho o campo magnético definido. Então, essa região aqui retangular é onde eu tenho o meu campo magnético. Tá? E ele está entrando na página em toda essa região. Tá? Então, toda essa região ela está repleta do vetor campo magnético. Tá? E aí, além dessa região com campo magnético uniforme, eu vou considerar o meu circuito. Tá? Então, meu circuito é esse aqui, outro circuito retangular, tá? Que tem as suas medidas. Tá? E nesse circuito eu tenho um resistor. Tá? Pode ser uma lâmpada, como eu falei, qualquer tipo de resistor. Tá? Tem uma resistência aqui. Tá? Tá. Vamos identificar alguns pontos aqui que são importantes. Então, esse circuito é retangular, então ele tem uma altura e uma largura. Eu vou identificar esse ponto aqui como sendo ponto A, aqui como sendo ponto B. Então, um dos segmentos desse circuito é o segmento AB, por exemplo. Aqui eu vou identificar outro ponto, que é o ponto C, e aqui o ponto D. Então, tenho outros pontos aqui desenhados no meu circuito que vão ser úteis para eu discutir essa situação física. Tá? A quantidade desse circuito, ou o comprimento desse circuito que está dentro, que está na região onde tem campo magnético, eu vou chamar de X, que é uma região, que
que é um comprimento variável, né? Já que daqui a pouco eu vou imprimir uma velocidade, né? Eu vou puxar esse circuito para fora dessa região do campo magnético, né? Eu vou puxar para cá, por exemplo, nesse sentido, para a direita. Então quer dizer que o comprimento do circuito, ou a quantidade de circuito que está em contato, digamos assim, com o campo magnético vai ser uma quantidade variável. Tá? Então aqui eu posso chamar essa distância, né, esse comprimento, eu vou chamar de uma distância x, tá? Que é algo que vai variar. Tá? E a altura desse meu circuito, a altura desse retângulo que forma esse circuito, eu vou chamar de h. Tá? Aqui o h. Tá? Então tá dado o nosso sistema. AB, BC e AD são segmentos do circuito, né? Então, AB, né? Esse segmento. Depois AD e BC são segmentos do circuito. Tá? X mede o quanto do circuito está na região do campo magnético B e H é a altura desse circuito. O H não muda, né? O H eu não vou fazer movimento na direção vertical, vou movimentar ele só na região vertical. Tá. Qual vai ser o movimento? O movimento vai ser esse aqui, ó. Eu vou dar uma velocidade V nesse sentido para esse circuito. Então, eu estou puxando com uma certa velocidade, esse circuito. Então, ele está saindo da região onde tem o campo magnético. Então, se eu tenho um agente externo que puxa o circuito com velocidade V para a direita, isso acarreta o surgimento de uma força magnética que vai impulsionar as cargas nesse circuito e criar uma corrente elétrica no sentido horário. Tá? Como é que isso acontece? Porque se eu dou uma velocidade, né, eu já tenho o campo magnético para dentro. Eu vou, por exemplo, se eu olhar para esse segmento AB, tá? Eu vou ter uma velocidade para cá, eu vou ter um campo magnético entrando, portanto a força magnética ela está no fio, né, para cima. Tá? E essa força magnética vai impulsionar essas cargas. Tá? Vamos ver isso aí um pouquinho mais de detalhe. Então vamos desenhar esse circuito AB. Tá? Vamos colocar aqui. Tenho aqui o pedacinho do circuito. Vamos fazer um zoom. Esse aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B. Só estou redesenhando, né? Estou fazendo novamente esse desenho desse segmento AB aqui embaixo, tá? Só para a gente ver as forças e a relação entre forças, enfim, velocidade e campo magnético, que é a força magnética. Muito bem. Então, se tem uma velocidade que esse agente externo imprime sobre esse circuito, então eu tenho uma velocidade V aqui, né, para nesse sentido, tá? Vou colocar assim. Tá? Então aqui eu tenho meu V. O meu campo magnético ele já está entrando, né? Ele já é um campo magnético uniforme, então ele está entrando na página, tá? Aqui ele está entrando na página, tá? Então faz um ângulo de 90 graus com V. E pela lei de força magnética, né? Só lembrando, a força magnética é igual a, vamos colocar, bom, podemos colocar força magnética por carga, né? Vai ficar V vetorial B. Tá? Então a força magnética é dada pelo produto vetorial de V com B. Então se eu fizer o produto vetorial V com B, a minha força magnética ela só pode estar aqui para cima. Né? Ela está nessa direção que faz um ângulo de 90 graus com o plano formado por V e B. Tá? Então surge uma força magnética devido a esse movimento que esse agente externo realiza sobre o circuito. Tá? Então simplesmente esse movimento, ou seja, essa ação de diminuir a área por onde passa o campo magnético, né? Ou seja, eu vou diminuir essa área de contato entre o circuito e o campo magnético, faz com que surja uma força magnética sobre as cargas nesse segmento. Tá? Nos outros segmentos, nos segmentos B e C, nesse segmento, e nesse outro segmento A e D, existe também uma força magnética, só que ela é perpendicular ao circuito. Tá? Ou seja, ela não vai
realizar movimento, ela não vai realizar trabalho sobre essas partículas, tá? Isso não é difícil de mostrar, tem nas notas de aula, você pode fazer a conta com mais detalhe. Então, a única, os únicos segmentos onde, quer dizer, os segmentos horizontais, é isso que eu quero dizer, nesses segmentos AD e BC, a força é perpendicular ao sentido de movimento, então não contribui para o aparecimento de uma corrente, ela não contribui para a força eletromotriz. Então, a força eletromotriz, que aparece aqui devido a essa força magnética, ela só é devida ao segmento AB. Então, é fácil calcular a força eletromotriz nesse caso. Então, nesse caso, a força eletromotriz vai ser integral. Bom, pela definição, vai ser integral no circuito como um todo, né? Da força magnética por unidade de carga, escalar dl. Tá? De fato, a força magnética por unidade de carga, eu já até escrevi aqui em cima, vai ser V vetorial B. Tá? V vetorial B, olha, V é perpendicular a B, então vai ficar o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo, vezes o seno de 90 graus. Tá? Vamos colocar uma direção aqui, só para manter a característica vetorial da força, né? Eu posso definir um y chapéu aqui para cima. Tá? Então tem um vetor unitário aqui, y chapéu. Então essa força magnética por unidade de carga também vai estar na direção y chapéu. Então isso aqui é vezes y chapéu. Tá? Então a força magnética por unidade de carga vai ser VB na direção y chapéu. Tá? Essa é a força magnética por unidade de carga nesse segmento AB. Tá? Agora vamos substituir na expressão para força eletromotriz. Então a força eletromotriz vai ser integral desde A até B de VB y chapéu escalar dl. Tá? Esse dl também está na direção y chapéu, tá? Acabei não falando sobre ele, mas ele está aqui também, né? É um elemento do fio orientado no sentido anti-horário. Tá? Então, isso aqui vai ser integral desde A até B de VB dl. Essa velocidade e esse campo magnético podem ser tirados da integral, são todos uniformes, tá? Eles não variam nesse segmento. Isso aqui vai ser integral desde A até B de dl. Tá? Mas o dl desde A até B, tá? A integral desse dl é simplesmente essa altura, né? É o segmento AB. E o segmento AB tem tamanho h. Tá? Então, no fim das contas, essa integral vai ser simplesmente a altura do circuito. Então, vai ser V vezes B vezes H. Tá? Então, por fim, a força eletromotriz vai ser a velocidade vezes a intensidade do campo magnético vezes a altura do circuito. Tá? Vocês vejam, se não tiver campo magnético, não tem nada. Né? Se não tiver campo magnético nessa região, não tem força eletromotriz. Ou seja, não tem força magnética que empurra as cargas e, consequentemente, não tem uma força eletromotriz. Tá? Então, há algumas observações que a gente pode fazer. Essa força magnética é responsável por estabelecer a força eletromotriz, mas ela não realiza trabalho. Tá? Então, aí você pode perguntar, então, qual é o agente que está fornecendo energia para ligar a lâmpada ou para aquecer o resistor? O agente externo é aquele que está puxando a espira. Então, ele está realizando o trabalho. Né? A força magnética surge como consequência disso, mas ela é responsável por estabelecer a força eletromotriz que vai gerar a corrente. Tá? Então, a força eletromagnética ela dá o início desse processo como um todo, mas não é ela que normaliza a corrente. Né? Então, quem realmente quem é o agente externo que está fornecendo energia não é o campo magnético, mas sim o agente externo que está puxando o circuito, que está realizando esse movimento do circuito. Então, esse é o resultado, pessoal. A gente tem uma força eletromotriz que é devida exclusivamente ao movimento do circuito na região com um campo magnético. Agora vamos ver um pouquinho, tá, para finalizar essa discussão, a relação entre a força eletromotriz e o fluxo desse campo magnético. Tá? Então vamos continuar
olhando para essa mesma espira retangular e vamos olhar agora a relação entre o fluxo do campo magnético que atravessa essa região delimitada pelo circuito e a força eletromotriz. Tá? Então vamos lá. Então aqui a gente tem a relação, vou colocar assim, a relação entre força eletromotriz entre a força eletromotriz, epsilon, e o fluxo de B. E o fluxo dB, né, melhor dizendo. O fluxo do campo magnético. A gente sabe que o fluxo do campo magnético, através de uma espira, a gente pode calcular através de uma integral de superfície, né? Então, vamos denotar o fluxo do campo magnético, por esse φ maiúsculo, é uma integral de superfície do campo magnético escalar dA. É o quanto, vamos voltar aqui, o quanto de campo magnético atravessa essa superfície. Tá? Então, essa é a definição de fluxo. São as linhas de campo magnético que atravessam essa superfície S, cujo elemento de área é esse dA. Tá? Essa é a definição padrão de fluxo de campo, tá? Não necessariamente do fluxo do campo magnético, para qualquer campo vetorial. Esse aqui é o fluxo do campo magnético, tá? Do campo B. No caso dessa espira retangular, não é difícil, calcular essas quantidades, né? O campo magnético ele é paralelo a esse dA, né, orientado. E se você vê esse dA, a integral desse dA, e esse campo é uniforme, então eu posso tirar ele da integral. Esse dA é o elemento de área dessa área que está delimitada, que é delimitada pelo circuito, mas que também está imersa nessa região com campo magnético. Então essa área aqui vai de AD, BC, mas lembrem, esse segmento AD e BC ele varia, né? Ele varia com esse X. Então, de fato, a área que eu tenho que levar em conta, que vai ser a área por onde vai passar o campo magnético, vai ser a altura desse retângulo, né, vezes o seu comprimento, ou seja, vai ser H vezes X. Então, lembre-se, essa área que está imersa na região com campo magnético é uma área variável, já que eu estou puxando o circuito, né, já que o circuito tem um movimento. Então, esse X vai diminuindo. Então, a área que está sob ação, que eu preciso calcular o fluxo do campo magnético, é a altura, H, vezes o comprimento X. Tá? Então, no fim das contas, essa integral é bem fácil de calcular. Ela vai ser igual a B vezes a integral de dA. Tá? Isso aqui vai ser B vezes a altura do circuito vezes o comprimento, que é variável. BHX. Tá? Muito bem, então esse é o fluxo. Tá? Esse é o fluxo do campo B. Tá? Esse é o φ. Vocês veem que ele vai depender de x, né? Então, φ que depende de x, que é a intensidade do campo magnético, vezes a área do circuito que está imersa nessa região onde tem o campo magnético. Tá? Então, esse é o fluxo numa espira retangular. Tá? À medida que eu puxo esse circuito para fora da região onde tem campo magnético, né, à medida que esse movimento é para a direita, esse x vai diminuindo. Tá? Se esse x vai diminuindo, significa que essa área que está imersa na região com campo magnético também diminui. Então é esperado que esse fluxo através dessa área vai diminuir também. Tá? Mas a gente pode ver isso, né? A gente pode ver isso com um pouquinho mais de detalhe. A gente pode calcular o seguinte: qual é a taxa de variação do fluxo no tempo? Tá? Vocês estão vendo que eu estou puxando esse circuito para fora, então está diminuindo a área imersa no campo magnético com o tempo. À medida que o tempo passa, essa área vai diminuindo. Então é esperado que esse fluxo seja negativo, quer dizer, a taxa de variação do fluxo seja negativa. Tá? Vamos ver como é que isso aparece. Tá? Isso aqui é igual a BH dx dt. Tá? E isso aqui é igual a
menos BH vezes V. Tá? Esse sinal negativo é para dizer que você está diminuindo o fluxo. Tá? Então, a taxa de variação desse fluxo ela é sempre negativa. Então, esse sinal negativo é devido ao fato desse fluxo ser negativo, né? Ele vai diminuindo à medida que o tempo passa. Tá? Então, vocês veem que aparece justamente a velocidade, né? Então, essa velocidade, esse movimento realizado por esse agente externo, né, sobre o circuito, né, esse movimento do circuito, ou seja, a variação do fluxo magnético está diretamente relacionada à velocidade do circuito, ou seja, esse movimento relativo entre o circuito e o campo magnético. Tá? Então, esse meu dφ dt é igual a menos BH vezes V. Essa aqui é a taxa de variação do fluxo do campo magnético. A taxa de variação do fluxo do campo magnético. Tá? Campo B. Agora, se a gente observar essa expressão, tá? Essa expressão para a taxa de variação do fluxo, a gente vê que o que a gente tem aqui, BHV, é justamente a força eletromotriz que a gente já calculou, tá aqui em cima. Ó. A força eletromotriz que aparece no circuito devido à força magnética, né, que surge devido a esse movimento, ela está relacionada com a taxa de variação do fluxo. Ó. B, aqui está em ordem diferente, né, mas é a mesma expressão, VBH, e aqui eu tenho BHV, é a mesma expressão. Então, olha só, essa é uma relação importante. A taxa de variação do fluxo, a taxa com que o fluxo varia, está relacionada com o aparecimento da força eletromotriz no circuito. Ou seja, a força eletromotriz, que é responsável pela corrente elétrica, ela está diretamente ligada com a taxa de variação do fluxo. Ou seja, se eu não tiver taxa de variação do fluxo do campo magnético, se eu não tiver isso aqui, eu não tenho força eletromotriz no circuito. Então, o aparecimento de uma corrente elétrica, né, que está ligado a essa força eletromotriz, ela é dado pela taxa de variação do fluxo do campo magnético. Então, se eu tiver um fluxo variável de campo magnético, eu tenho corrente no meu circuito. Tá? Esse é o cerne da lei da indução de Faraday. Tá? Eu induzo uma corrente no meu circuito devido à taxa de variação do fluxo do campo magnético. Tá? Então, aqui eu posso dizer que é uma força eletromotriz. Tá? Esse epsilon é uma força eletromotriz em termos da taxa de variação do fluxo de B. Tá? O livro o Griffiths gosta de chamar de regra do fluxo. Tá? Então, uma força eletromotriz, uma corrente que aparece no circuito devido ao movimento. Tá? Esse resultado é absolutamente geral, apesar da gente ter calculado explicitamente para uma espira retangular, ele vale para qualquer espira, para qualquer formato de espira. Tá? Esse resultado mais geral a gente pode encontrar nos livros. Tá? Tem um cálculo mais complicado para fazer, mas para os nossos propósitos é o suficiente essa discussão em termos de uma espira retangular, que é mais fácil de entender, a gente não precisa incluir tantas dificuldades nos cálculos para obter o mesmo resultado. Tá? O próximo passo, pessoal, é olhar para os experimentos de Faraday. Tá? Então, a gente vai olhar para esse experimento de novo da espira sendo puxada, né, em uma região com campo magnético. Também a gente pode empurrar a espira para dentro dessa região com campo magnético. E a gente também pode variar o campo magnético, manter a espira fixa no espaço e variar o campo magnético e concluir algumas coisas, né? E vocês vão ver que essas conclusões levam à lei da indução de Faraday, né? Então, a conclusão da lei da indução de Faraday é que um campo magnético que varia produz um campo elétrico. Vai produzir um campo elétrico. Então, esse campo,
esse campo elétrico é chamado de campo elétrico induzido, tá? Mas isso é uma coisa que a gente vai deixar para a próxima videoaula, tá? Então a gente explora um pouquinho, explora, né, como consequência dessa nossa discussão, a lei da indução de Faraday, né, é o próximo passo. E aí vai falar um pouquinho sobre indutância, tá? Que é uma quantidade que aparece quando eu tenho campos magnéticos variáveis, tá? Quando eu tenho variação de fluxo no campo magnético. E depois a gente vai fazer a correção devida na lei de Ampère, tá? A gente precisa corrigir a lei de Ampère para levar em conta agora os casos onde eu tenho tanto campo magnético variável quanto campo elétrico variável, tá? Então, vou ficar por aqui e até a próxima.